Você sabe o valor de receber uma bênção, especialmente do seu sistema familiar? Se você não sabe, ouve essa história que eu tenho para te contar. Dia desses, eu peguei um Uber aqui em Florianópolis. Eu não dirijo, então eu uso muito esse meio de locomoção. E conversando com o motorista, ele me contou um pouco da história dele. Confesso que ele também era um bom contador de histórias. De que um tempo atrás ele esteve na Alemanha fazendo um mestrado, ele é um profissional da área de TI, e agora ele estava se preparando para voltar para a Alemanha. Ele gostaria de fazer o doutorado e seguir a vida dele lá. E enquanto nós conversávamos, ele compartilhava que estava nesse momento de pré-viagem, fazendo uma reserva financeira, enfim, até por isso estava fazendo o Uber. E que ele já gostaria de ter voltado para a Alemanha, mas que ele sentia muita culpa e preocupação com os familiares que ele deixaria aqui no Brasil. E que isso tinha impedido ele por muito tempo. E naquele momento eu já tinha conversado com ele, que eu era uma facilitadora de constelação, e perguntei se ele não cogitou pedir a bênção de nenhum antepassado dele que estivesse aqui, alguém do seu sistema familiar, e ele comentou comigo que ele só conseguiu decidir ir para a Alemanha com a sua esposa quando ele conversou com os avós, e os avós dele os abençoaram e disseram: vá, não se preocupe conosco. Uau! Quando ele me contou aquilo, gente, eu senti uma força tão grande e disse para ele: pronto, realmente agora você está autorizado. A força de vida que veio antes dele simplesmente disse: não se preocupe, nós damos conta da nossa vida. Esses antepassados vieram antes, eles têm uma força de vida muito maior. Aquele pequeno que estava preocupado em cuidar dos seus avós, dos seus pais, que estão ainda aqui no Brasil, no caso em Florianópolis, foi completamente abençoado e liberado para voltar para a terra de origem dele, porque sim, ele é descendente de alemães, para viver uma nova história, algo que ele precisa vivenciar lá e quem sabe até ter uma nova geração nascida na Alemanha. Uau! Ele se arrepiou quando eu comentei com ele da força de uma bênção, porque sim, quando os nossos antepassados nos abençoam a fazer um pouco diferente ou a seguir em frente, tudo isso se mobiliza de uma forma muito grande na nossa vida, tanto que ele está pronto para embarcar em março, tudo se organizando cada vez mais. Você já tinha parado para pensar nisso? Não? Sim? Receba! Quando estiver perto dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que vieram antes, peçam bênçãos. Pai, me abençoa nos meus projetos. Mãe, me abençoa na minha vida. Me abençoem para eu seguir em frente. Eu queria muito trazer essa história, eu fiquei muito mexida com isso, porque sim, hoje muito dos passos que eu dou é porque eu recebi muitas bênçãos do meu sistema e que vocês possam acessar a força e as bênçãos do sistema familiar de vocês também. Beijo grande, gente! Me chamo Janaína da Silva Cardoso, sou facilitadora de constelação familiar e é sempre muito, muito bom ter vocês aqui comigo. Tchau, tchau!